Alô, amigos e amigas do programa Brasil Nação, que é uma forma solidária de dar continuidade ao programa Tecendo Amanhã, da TV Comunitária do Rio de Janeiro, da TV Comunitária de Brasília, também com a participação da TV Comunitária de Belo Horizonte, a TV Comunitária de Curitiba, de Florianópolis, a TV Comunitária do Morro da Fumaça, lá em Santa Catarina, e a TV Comunitária de Recife, a TV Capibaribe. É uma grande satisfação podermos fazer esse programa especial para abordar com convidados também especiais que estão de passagem no Brasil a temática das sanções coercitivas, que tem o nome de, digamos, de tarifaço, mas eu preferia chamar de sanções coercitivas porque se incluem num conjunto de medidas não apenas econômicas e comerciais que o governo Trump, no meio da sua crise, por causa dela, está adotando em relação ao Brasil, evidentemente em razão da proximidade e da cooperação crescente do Brasil com a República Popular da China e com os países dos BRICS, mas também pela liderança e pelo papel que o Brasil cumpre como maior economia industrializada da América Latina, com grande potencial de desenvolvimento e que pode, evidentemente, incomodar e frustrar certos planos de controle colonial geopolítico que o presidente Trump deseja fazer para a América Latina e que não consegue ainda fazer em relação ao Brasil, e porque o Brasil tem suas características especiais. Os nossos convidados de hoje, que nos honram muito, são dois cidadãos estadunidenses. Primeiramente, queria apontar ali no lado esquerdo, Dennis Small. Dennis Small é jornalista e editor executivo da revista Executive Intelligence Review, que é uma publicação altamente qualificada sobre temas internacionais de geopolítica, portanto não poderia estar sumamente interessado com o que está acontecendo hoje no Brasil e as reações que o governo brasileiro deverá adotar em relação às atitudes de Donald Trump. E aqui conosco também temos o jornalista Timothy Russ, jornalista muito experiente, que frequenta e atua ativamente com protagonismo lá mesmo no parlamento norte-americano e nos centros políticos. Ambos pertencem àquilo que se pode chamar da corrente progressista norte-americana, estadunidense, que pretende construir uma nova arquitetura internacional para, ao invés de caminharmos para uma conflagração, para uma guerra, como já estamos vendo em marcha, uma guerra se expandindo pelo mundo e com uma ameaça de chegar até a América Latina, que consigamos construir uma arquitetura de cooperação. Essa é o propósito, inclusive, da visita que ambos, uma visita de trabalho, estão aqui fazendo relações e diálogos com setores muito representativos do mundo democrático brasileiro, progressista, e é por isso que nós não poderíamos deixar de passar essa oportunidade de ouvi-los. E eu começo perguntando a Dennis Small exatamente como se pode interpretar essa ação do presidente Trump, que reitera aquilo que já tentou há um ano atrás, de inclusive pressionar a economia brasileira, o trabalho produtivo dos trabalhadores brasileiros e, digamos, cercear, coagir, podemos dizer assim, a economia brasileira. Tem uma finalidade política nesse aspecto? Sí, muchas gracias por la invitación. Les pido disculpas por no poder hablar en portugués, pero les garantizo que es mucho mejor que hable en español que tratar de hablar en portugués. Y espero que me puedan entender.
El presidente Trump está en una crisis tremenda porque todo lo que hace, el tiro le sale por la culata, todo sale mal. Porque tenemos una crisis internacional, una crisis financiera, una crisis económica, una crisis militar, que no tiene solución dentro del sistema actual. Y los dueños de ese sistema están tratando de hacer todo lo que sea necesario para aplastar, silenciar, eliminar cualquier voz independiente del sur especial que se pueda asociar con China, con una alternativa al sistema en bancarrota, en quiebra del Fondo Monetario Internacional. Ahora, en un momento como este, a veces las grandes ideas actúan después de años, décadas y casi hace un siglo. Me refiero a la cooperación entre uno de los mayores presidentes de Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt, y uno de los grandes presidentes de Brasil, Getúlio Vargas, porque llegaron a un acuerdo de cooperación para beneficio de ambos países y para toda la región. Hoy tenemos que escuchar esas dos voces, esa cooperación hace 70 años, hace 80 años. ¿Por qué? Porque el mundo hoy está al borde, al precipicio de una posible guerra termonuclear. No es exagerado decir una posible guerra nuclear por la situación de Ucrania, por la situación de Irán y ainda más por la situación del colapso financiero. Es urgente que la voz del sur, con países importantes como Brasil, India, Nigeria, Sudáfrica, expresen internacionalmente una oposición al sistema que está produciendo esas guerras. Esa voz se tiene que escuchar en países como Estados Unidos y en los países de Europa para tratar de que entre un poco de cordura en una situación realmente peligrosa. Afortunadamente en Estados Unidos, y podemos hablar un poco más de esto después, hay un terremoto político que está ocurriendo, que está produciendo fisuras políticas que tienen diferentes expresiones. La elección en Nueva York de Mamdani, rompimientos en la base de Trump. En todo eso revela un cambio de placas tectónicas políticas que están ocurriendo que abren posibilidades de buscar una nueva arquitectura internacional de seguridad y desarrollo de beneficio de los países del sur y del norte. Los grandes perdedores solamente serían Wall Street y la City de Londres. Y si Trump fica con Wall Street, peor para él. Ese es el cuadro, eso es lo que nos trae a nosotros aquí a Brasil y agradecemos esta oportunidad para tener esta troca de ideas tan importante con personajes políticos y compañeros periodistas también de Brasil. Muchas gracias. Muchas gracias, Denis Mol. Eu gostaria de apresentar agora os nossos convidados que vão ajudar a fazer esse diálogo com os nossos visitantes estadunidenses. Primeiramente, aqui ao meu lado, Francisco Soriano, é diretor da TV comunitária do Rio de Janeiro, já há 29 anos no ar, enfrentando todo tipo de ventos e tempestades, e sobrevive e mantém uma coerência editorial. Soriano, além de ser um excelente músico, poeta, escritor, um companheiro combatente que sobreviveu às agruras da ditadura e segue aí comandando, junto comigo, o programa Tecendo Amanhã. Francisco Soriano, obrigado pela presença. Ali temos Luiz Augusto Hertal, que é o editor da revista, Rádio Revista, TV Revista também, né? Toda a Palavra, que é muito perspicaz no tema
de abordagem política de certas questões que escapam da cobertura até mesmo de setores da mídia democrática brasileira. Ertal tem uma experiência jornalística muito importante, assim como ali do outro lado temos Oswaldo Maneschi, que na mesma linha como Ertal trabalharam no setor de imprensa do governo Leonel Brizola aqui no Rio de Janeiro, sendo que Oswaldo Maneschi seguiu depois dando assessoria ao ex-governador Leonel Brizola até a sua morte, por mais de 20 anos, então tem uma larga experiência a contar. Mas eu queria então perguntar ao Timothy Rush. O Denis mencionou a palavra terremoto político nos Estados Unidos. Em que medida esse terremoto político abre possibilidades para que o mundo inteiro, que nós sabemos da dependência da economia norte-americana em relação, por exemplo, à China, né? Mesmo que haja conflitos, mas também tem dependência. Em que medida esse terremoto permite ao Brasil ter uma tática especial, sui generis, que não seja exatamente uma retaliação, mas ao mesmo tempo que forme com um conjunto de países uma situação que obrigue o governo norte-americano a mudar, a pelo menos desistir dessas agressividades? É possível? Vai ser muito difícil, mas sim existe uma possibilidade cada vez maior. O que acontece é que, como você disse, Beto, uma retaliação direta não vai realmente melhorar a situação. Uma das propostas que levamos a cabo ao Brasil é acelerar o projeto de criar, por exemplo, uma ferrovia bioceânica entre o Brasil e o Peru. Agora, isso tem várias vantagens muito importantes. Evoca a colaboração entre Franklin Roosevelt e o Brasil. Tem um escoamento de coisas para a China. A China já construiu o grande porto de Chancay, em Peru, e todos os peruanos andam muito orgulhosos dessa façanha. Então, mas agora tem um governo recém-eleto, pequenino número de votos, conservador. A ideia de um Rubio... Será que foi eleito? Será. O mesmo na Colômbia. Mas o secretário do Estado dos Estados Unidos, Rubio, e outros desse campo, querem polarizar totalmente a situação em Iberoamérica, em Latinoamérica e também dentro do Brasil. Querem realmente intervir nas eleições aqui, não somente para assim interromper as relações com China, etc., mas realmente assim apagar a voz do Brasil dentro dos BRIC. O mesmo com a África do Sul. Porque sabem que a dinâmica dentro do BRICS é realmente criar essa arquitetura fora do controle do dólar, que não é um dólar norte-americano, é um dólar de Wall Street e de Londres. Atua em contra dos interesses próprios dos estadunidenses. Então, isso de construir uma ferrovia bioceânica cumpre com o sonho de todo o continente de faz muitos anos para uma integração da América Latina e também pode assim forjar uma relação assim de colaboração entre um governo de esquerda como o de Lula e outro conservador como o de Keiko Fujimori, que pode romper com esse quadro de uma polarização manipulada. Dentro do Brasil existe o agronegócio que pode beneficiar, mas construir uma ferrovia dessas implica um corredor de desenvolvimento, não é somente escoamento
dos commodities, dos produtos agrícolas. Pode abrir possibilitar a criação de novas cidades, novas indústrias, assim como fizemos nós com a construção baixo Lincoln da ferrovia transcontinental, ou na Rússia com a ferrovia transibérica. Além disso, foi muito interessante. O ano passado, quando o primeiro tarifaço, durante a cúpula dos BRICS, quando entrou Trump como primeiro, dizendo que vocês têm que deixar livre o Bolsonaro, etc., ou eu vou aplicar esse castigo, o governo brasileiro veio à tona a assinatura de um memorando com a China para grandes obras de engenharia para construir a ferrovia bioceânica. Interessante a resposta ao primeiro tarifaço. Agora, acelerar esse ponto pode, assim, intensificar uma resposta que, para assim, responder a pergunta em termos dos Estados Unidos, nós faltamos tanto de infraestrutura que é uma vergonha total. Não temos nem 1 quilômetro de ferrovia de alta velocidade, nem 1 quilômetro. A China vem construindo uma rede, uma malha incrível de mais de 40 mil quilômetros em uns 30 anos. Agora, nós temos que pensar em grande outra vez. Lançar um projeto de envergadura pode juntar outras coisas, uma Terra-Brás, ressuscitar a atividade na Alcântara e botar os Estados Unidos de Alcântara seria muito boa ideia. Não é? Existem outros projetos, mas o projeto de envergadura mais para romper continentalmente isso seria a bioceânica. Então, para assim nos Estados Unidos ampliar os esforços nossos da EIR, do Instituto Schiller, que é nosso think tank, toda parte do movimento de Lyndon LaRouche, isso podia ajudar nós a dar ao povo norte-americano e inclusive ao Congresso uma ideia de como retomar esses projetos que realmente construem país, construem nação. Ou seja, a presença de vocês aqui no Brasil é de diálogo, mas também propositiva. Né? Exato. Luiz Hertal, gostaria de fazer uma pergunta ao nosso prezado Denis Bal. É um prazer, mais uma vez, estar com o Denis, estar com o Tim. Obrigado, Beto Soriano, pelo convite, meu companheiro Maneschi. Denis, um professor norte-americano chamado Ivan Illes publicou recentemente um artigo e nesse artigo ele traça um quadro geopolítico aqui da América Latina, né? E muito preocupante pelas observações que faz, pelas indicações que faz, né? Ele é professor e pesquisador sênior do US Army War College. Eu sei que você pesquisou sobre esse assunto e sobre esse artigo. Eu queria que você nos dissesse quem é Ivan Illes e o que ele representa no Departamento de Estado dos Estados Unidos. Yo creo que la mejor manera de describir a Evan Ellis es como un sicario político y militar. Él mismo no es militar, pero es profesor, como dijiste, en el Army War College, que es como la Escuela Superior de Guerra. Muchos vínculos con los militares, muchos vínculos con el Comando Sur y también muchos vínculos con todo el aparato neoconservador, que es el aparato de Wall Street en Estados Unidos. Concretamente, él fue el encargado de planificación de política en el Departamento de Estado para toda Latinoamérica, cuando Mike Pompeo era el secretario de Estado.
Mike Pompeo luego subió a la CIA, o no sé si subió o bajó, muy abajo en la CIA. Pero Evan Ellis cumplió esos diferentes papeles. Lo que él dice en este documento al que te refieres es que el mayor peligro para Wall Street en toda Latinoamérica se llama Brasil y se llama la reelección de Lula. Porque si logran eliminar ese problema, luego todo el hemisferio puede estar libre de China. Evan Ellis ha realizado toda su carrera con la idea de excluir a China de este hemisferio. Ahora, ¿por qué es tan importante esto? Veamos esto desde arriba, como decimos en México, a ojo de pájaro, ¿no? Como el pájaro que vuela y mira abajo, a ojo de pájaro. Tenemos un sistema financiero internacional en bancarrota total. Tiene una burbuja especulativa de 2,4 cuadrillones de dólares de derivados financieros, de deuda, de especulación. Ese es un 2 con 15 ceros. No se puede pagar de ninguna manera. Pero la City de Londres y Wall Street insisten en que se tiene que mantener esa burbuja y se tiene que pagar, aunque sea con guerras, con genocidio como en Gaza, u otro genocidio que estamos viendo en este hemisferio, que es en Cuba, que realmente quieren transformar a Cuba en Gaza, en el Caribe. Eso es lo que están tratando de hacer. Aunque signifique destruir el nivel de vida de la población en Estados Unidos también. Y quieren hacer todo eso, Luis, para mantener esta burbuja. Lo peor para ellos es que exista una alternativa a nivel internacional a ese sistema de austeridad y especulación. Esa alternativa existe. Se llama la Franja y la Ruta de China, se llama el proyecto de los BRICS, se llama lo que están haciendo los países de la Organización de Cooperación de Shanghái, se llaman todos los esfuerzos por lograr el desarrollo y la industrialización con los países del sur. Por lo tanto, Wall Street y la City de Londres quiere excluir totalmente a China de cualquier presencia en este hemisferio. Y como dice Evan Ellis, eso, la pieza clave es Brasil y la pieza clave es Lula. Ahora, es muy interesante, otro dato adicional sobre este documento, es que lo publica Ellis en una revista financiada por un individuo, Paul Singer. Paul Singer es uno de los dirigentes multimillonario, un especulador y un asesino, un sicario financiero que dirige un fondo de especulación que se llama Elliott Capital Management. Ellos son los que aniquilaron a Argentina. Ellos son los fondos buitres que tomaron control de Argentina, que resistió Néstor Kirchner y resistió Cristina Fernández de Kirchner. Y luego, cuando pusieron a Milei en la presidencia de Argentina, con un golpe de Estado realizado por Wall Street, no fueron botas, no fueron militares, fueron los sicarios de Wall Street. Hicieron guerra financiera en contra de Argentina y Paul Singer fue una de las personas claves en este asunto. Y ahora ese mismo Paul Singer, en su revista, con esta declaración de Evan Ellis, están diciendo, ahora ya no nos preocupa Argentina. Trabajo hecho. Milei está en nuestro bolsillo. Ahora lo que hace falta es acabar con Brasil. Ahora, en una situación tan compleja como esta, y en parte estoy respondiendo a tu pregunta anterior, una fuerza estratégica aparentemente más débil que un gran enemigo con mucho dinero, muchas fuerzas militares, tiene que encontrar el flanco débil
del enemigo. Tiene que encontrar el talón de Aquiles. No sé si se dice igual en portugués. Sí, el talón de Aquiles. Entonces, Irán encontró el talón de Aquiles, que es el estrecho de Hormuz. Irán no quiere y no necesita armas nucleares. Tiene un arma más poderosa. En el caso de Brasil, pienso yo como extranjero, no soy brasileño, no, yo lo veo desde fuera. Yo creo que el talón de Aquiles es precisamente la cooperación entre Brasil y otros países. Como decía Tim, si son de derecha, mejor, porque eso cruza los cables, crea un proyecto que va a atraer a todos los pueblos, toda la gente que quiere desarrollo, y le pega a Wall Street y la City de Londres en su talón de Aquiles. Entonces, hace falta responder al tarifazo, a los aranceles, con inteligencia, sabiendo la debilidad y el talón de Aquiles estratégico. El talón de Aquiles de Trump no es el poder militar. El talón de Aquiles del Wall Street, que son los dueños de Trump, es la crisis financiera y la oposición que puede haber aliándose a Brasil para presentar una alternativa junto con India, con Sudáfrica y con otros países, que sea una alternativa de paz y de desarrollo. Porque como decía el Papa Paulo VI, el nuevo nombre del desarrollo es la paz. Entonces yo creo que esa es la dirección, y yo escucho un eco de Roosevelt y Getúlio Vargas en esta idea. Nos están hablando como si fuera a lo largo de décadas de historia. No con el proyecto idéntico, nunca funciona así, pero con el mismo concepto, con el mismo, la misma dirección de lo que puede ser el bienestar general de tu pueblo y del mío. Oswaldo Maneschi, queremos ouvi-lo aí, com a sua experiência, ter convivido tanto com o Brizola. Como é que você aborda os nossos visitantes aqui, ou o Timothy ou o Denis? Olha, Beto, te agradeço o convite para participar dessa conversa tão interessante e tão atual, porque o nosso mundo está dessa maneira que está, né? E nós estamos muito apreensivos, até com essa abertura que você fez, Denis, você também, Timothy, em relação à questão americana e, digamos assim, quase à beira de uma guerra termonuclear. Isso é uma coisa muito grave. Como sul-americano e como brasileiro, com formação militar aqui no Brasil, eu servi o Exército aqui no Brasil, fiz curso de preparação de oficiais da reserva, me preocupa muito, por exemplo, a existência desse Comando Sul criado lá nos Estados Unidos. Eu gostaria que vocês, que são norte-americanos, são críticos da própria sociedade norte-americana, qual foi o objetivo fundamental em termos militares da criação deste Comando Sul? Nós sabemos também que lá dentro dos Estados Unidos, na parte da Marinha Americana, criou-se também uma força naval depois que o Brasil descobriu o petróleo do pré-sal. A nossa Petrobras aqui descobriu uma nova fronteira petrolífera, que é o pré-sal. E o Brasil, que sempre foi, de certa forma, proibido de ter petróleo, quem leu O Escândalo do Petróleo e Ferro, escrito pelo escritor brasileiro Monteiro Lobato, na década de 30, sabe exatamente de todas aquelas tramóias feitas para que o Brasil não chegasse a ter petróleo. E a Petrobras, criada por Getúlio Vargas, chegou ao petróleo no Brasil e num momento gravíssimo da crise de petróleo da Primeira Guerra. Primeira não, mas foi aquela guerra de 70, né, do início da década de 70, aquele impacto mundial, e o Brasil importava praticamente 90% do petróleo consumido. Hoje nós estamos numa posição muito diferente. Hoje nós somos, se não me engano, o 5º exportador mundial de petróleo. Mas o petróleo, como dizem os mineiros, dá só uma safra. Tirou do solo, vai indo embora. O Brasil está perdendo muito com esta política que foi implantada no Brasil por conta do neoliberalismo, disso tudo.
Então, eu gostaria que vocês falassem um pouco mais sobre isso. E em cima do que você falou, Denis, dessa interesse do americano de dar essa virada aqui no Brasil, exatamente na eleição que está aí na nossa frente, pelo que você me falou e pelo que eu sinceramente acredito, Lula corre seríssimo risco de vida, porque ele se tornou um dos principais inimigos para essa extrema-direita que hoje governa os Estados Unidos. O Lula está correndo risco de vida? Yo creo que es un momento histórico cuando sí pueden haber magnicidios. Lula corre peligro, pienso yo. Claudia Sheinbaum corre peligro, pienso yo. Putin corre peligro, pienso yo. Cualquier voz independiente, aunque no acierte 100%, corre peligro. ¿Por qué? La situación es ainda peor de lo que estamos hablando. Porque la intención no es simplemente controlar los recursos primarios como el petróleo o controlar el trigo. Es mucho peor. El propósito es destruir la capacidad productiva planetaria. El propósito es despoblar, reducir la población. Esto tiene una historia larga, pero muy brevemente hay que acordarnos del documento de Henry Kissinger de NSSM 200, por allá de los años 70 y 80. 74 años. Fue un periodo de en los 70 a fines de los 70, el Consejo de Relaciones Exteriores de Estados Unidos, que es el think tank más conectado a Londres, a la City y a Wall Street. Ellos produjeron un estudio de 33 tomos, 33 libros así, que se llamaba el Proyecto 1980. ¿Qué es lo que debemos hacer? Y lo que propuso ese documento es lo que ellos llamaron desintegración controlada, que para mantener el control financiero hay que imponer la desintegración controlada de la economía mundial. Esa frase no la inventé yo, ellos mismos dijeron desintegración controlada. Este no es un pequeño grupo que anda por ahí. Cuando llegó como presidente de la Reserva Federal, Paul Volcker, él es el que fue un presidente de la Reserva Federal que mide 2 metros y medio, yo no sé, muy alto. Decidió que él tenía que subir las tasas de interés más arriba de su propia estatura. Subió las tasas de interés en Estados Unidos al 21%. Y claro, para el resto del mundo, para Brasil, 25, 30%, para México, 30%. Nadie podía pagar la deuda y hubo crisis de colapso en todos lados. Pero Paul Volcker dijo en un discurso muy famoso en Londres, yo creo que la desintegración controlada es una idea muy buena para el proyecto de los 80s. Okay. El documento de Henry Kissinger, de NSSM 200, dice, los países más poblados del sur tienen recursos naturales muy importantes. Son importantes para nosotros. Para ellos, no les vamos a permitir tener sus recursos porque con esos recursos ellos podrían desarrollarse y podrían aumentar su propia población. No queremos eso, queremos despoblar. Son maltusianos. Hoy, trayendo eso a la situación de hoy, el estrecho de Hormuz lleva el 20% de toda la producción de exportación de petróleo a nivel mundial. Eso está fechado. Eso afecta especialmente a los países de Asia
y de África. Ahora, por razones de la guerra, porque el estrecho de Hormuz no lo cerró Irán, el estrecho de Hormuz lo cerró Estados Unidos e Israel con la guerra. Ellos son los responsables de fechar el estrecho de Hormuz. Ahora también el Mar Rojo y Bab el-Mandeb, creo que se llama el estrecho, también lo van a cerrar de los hutíes de Yemen. Otro 7% más o menos de la producción mundial de petróleo. Esto va a tener un efecto desastroso mundial, producto de la política de guerra. Pero eso no es todo. Luego está lo que es la guerra de la OTAN contra Rusia en Ucrania. Y Ucrania ahora está atacando los barcos rusos que exportan trigo por el mar de Azov, que lleva el 25% de todas las exportaciones de trigo de Rusia. Rusia es el número 1 principal exportador de trigo en todo el mundo. 40% de la exportación mundial de trigo es de Rusia. Si se elimina el 25% del 40%, hacemos multiplicación rápida, el 10% del trigo mundial está afectado. Entonces lo que estamos viendo es un impacto sobre la economía física mundial que va a tener un efecto multiplicador, reacción en cadena en todo el mundo, porque la economía física no es como la monetaria. La monetaria tú puedes cortar y eliminar un cuadrillón, 2 cuadrillones, no importa, no es nada, es dinero. Pero no puedes eliminar el 25% del petróleo y el 10% del trigo. La economía física es un ser viviente, es una economía física que vive. Es como cortarle el corazón a una persona. No es nada más el corazón que sale. Entonces tenemos un problema, por eso digo, ainda peor, más grave todavía, porque Wall Street y la City de Londres quieren arriesgar una guerra termonuclear porque piensan que es la única manera de mantener control de la situación financiera y a la vez están destruyendo la economía física de la que viven 8 billones de seres humanos. Ellos quieren reducir la población a 2 billones. Especialmente eliminando a los negros y los hispanos y los amarillos primero, porque también son racistas. Entonces, es un cuadro muy difícil, pero precisamente porque es una crisis tan grave, crea oportunidades de un talón de Aquiles donde la cooperación, la comprensión, la coordinación internacional nos puede llevar a soluciones. Termino con lo siguiente. Yo creo que Alcántara se debe reactivar por 2 razones. Primero, porque Brasil, y debe ser de Brasil y de nadie más, tiene que formar parte de todo un proyecto internacional de ciencia avanzada, de colonización del espacio, de desarrollo de tecnologías avanzadas. Y Brasil tiene que regresar a eso, número 1. Número 2, creo que es un lugar muy oportuno donde podemos, si nos permiten, colocar los banqueros de Wall Street para lanzarlos al espacio. Por favor. Permíteme adicionar uma coisa muito rápido, que é o papel de Kissinger, porque o fundador de nosso movimento, Lyndon LaRouche, no ano 1975, propôs novo banco de desenvolvimento internacional em contra do Fundo Monetário Internacional. E vocês sabem o que quer dizer Fundo Monetário, FMI, é fome, miséria, inflação. Então, e ele lançou no mesmo ano um projeto que se chamava o Plano Oasis para intervir no Oriente Médio ao dessalar quantidades de água capaz de derrotar o deserto, que é inimigo de todos os povos da região. Então,
Kissinger interveio para eliminar uma conferência para esses propósitos e também o desenvolvimento industrial da África que íamos realizar em Paris. Ele pessoalmente interveio para assim eliminar a conferência. Em 1982, ele foi à Inglaterra, falou nos 200 anos do Foreign Office, oficina do exterior do Império Britânico. Ele disse que ele sempre estava ao lado de Churchill em contra de Franklin Roosevelt. E a voz de Roosevelt, nos anos de 70 e 80, foi a voz de LaRouche. Então, ele voltou dessa visita a Londres, escreveu uma carta ao diretor do FBI, William Webster, e disse: LaRouche me molesta, temos que fazer algo para assim eliminar a influência dele. Começaram todo um projeto, uma força-tarefa com gente de Wall Street, grande imprensa nacional, como a Globo aqui, a equivalente lá, e grupos dentro do Departamento de Justiça, que devemos dizer que são Departamento de Injustiça. Colaboraram durante 2, 3, 4, 5, 6 anos procurando uma corte suficientemente corrupta para meter LaRouche na cárcel. Chegaram a finalizar esse assunto em 1989. Foi uma condena de 15 anos por um delito que nunca fez, foi totalmente fabricado. Ele ficou preso político por 5 anos. O Denis aqui ficou preso político por 2 anos. Digo tudo isso porque essa questão de como voltar às ideias de Roosevelt é a questão principal. Foi a voz de LaRouche, assim, levando as políticas e a qualidade de Roosevelt para o mundo atual. Foi exatamente isso que quiseram eliminar. Então, agora temos uma oportunidade muito grande porque o povo norte-americano realmente enfrenta uma situação desastrosa econômica, física. Muita droga por desespero. A gente tem levantamentos perguntando, os adultos, vocês acham que o mundo para os seus filhos e os seus netos vai ser melhor ou pior? 90% dizem pior, que é totalmente contrário à história dos Estados Unidos. Na China, 90% que se vai melhorar. Então, temos campo para mudanças bruscas, ou de repente, como quando caiu o muro de Berlim, quando em Alemanha do leste, de onde surgiu esse movimento capaz de eliminar o muro de Berlim. Existem condições, não podemos predizer exatamente como isso pode surgir, mas isso é a perspectiva mais importante em termos não de medir exatamente quem isso por parte dos democratas ou republicanos, como excissiona, etc. Tem que cuidar disso, mas por debaixo de tudo isso, para remediar uma situação desastrosa econômica, física, tem que aliar com todo o movimento que vocês do Brasil, o BRICS, etc., representam. Esse momento que vocês falaram nos faz aqui lembrar uma frase de Henry Kissinger, em 1976, relacionada ao Brasil diretamente, né? Porque naquela época o presidente era Ernesto Geisel, que tinha sido getulista, ele foi um varguista, e ele defendia várias expansões produtivas do Brasil, criou várias estatais, nunca foi aos Estados Unidos, firmou um acordo nuclear com a Alemanha, rompeu o acordo militar com os Estados Unidos, furou o primeiro bloqueio que os Estados Unidos impuseram ao Iraque,
Geisel mandou para lá a Petrobras, que descobriu o campo de Maginum, que era o maior do mundo na época. Foi o Guilherme Guilherme Estrela estava nessa delegação brasileira. Então, Henry Kissinger disse: nós não vamos aceitar o surgimento de um novo Japão abaixo da linha do Equador. Isso era para o Brasil. E isso está presente no tarifaço de Donald Trump. Sim. Esmagar a economia brasileira. E eu quero passar aqui, já que vocês estão assistindo o Brasil Nação, que é um programa irmão gêmeo do Tecendo Amanhã, aquele que é também o âncora do Tecendo Amanhã, nosso prezado amigo Francisco Soriano. Beto Almeida, obrigado pelo convite. A saudação aí a dois irmãos da área de comunicação, né? E, sobretudo, o nosso irmão camarada que teve também, conhece aquela pensão, né? Aquela hospedagem que significa as prisões políticas que eu também experimentei. Isso é uma honra muito grande. Eu começo saudando também o Maneschi, o meu irmão camarada que dirige também um canal e uma revista, e quero falar também já fazer um pedido aqui. Olha, essa nossa conversa está sendo de uma riqueza tão fantástica que eu já quero pedir permissão. Eu estou fechando um livro que chama Ecos Libertários. Já fizemos o primeiro com a apresentação até do nosso querido Beto Almeida, irmão camarada de Brasília, que fazemos aqui uma parceria, um trabalho maravilhoso em que a gente daqui repassa, né, uma rede muito grande, cobre quase todo o Brasil, e por que não dizer o mundo, na medida em que a gente também faz por interface o nosso YouTube e Facebook e outros, né, que atinge o globo. Mas o pedido é o seguinte: aquelas entrevistas, e aqui eu estou recebendo um caldo de cultura excelente, que eu preciso registrar isso também no papel, transcrever. A gente devo fechar e editar esse livro ainda em agosto. A gente passar esses dados tão fantásticos que nós precisamos consultar a fonte estadunidense. Vocês são a fonte estadunidense, o que se passa hoje, o que se passa nas bases. Eu sou aluno de Barbosa Lima Sobrinho, um dos getulistas, que foi também ministro, o mais novo ministro de Getúlio Vargas, quando ele suicida em 24 de agosto de 1954. Dizem que o Barbosa Lima teria sido um dos que soprou para ele, que só tinha uma solução para aquela crise que o grande sistema financeiro impôs, que era ele tirar a própria vida, mas não sair do palácio vivo, conforme ele prometeu. E Barbosa Lima teria soprado essa ideia, essa conversa, para o chefe da Casa Civil. Um pouco de história, né, que ele contou para mim. E para surpresa dele, ele, quando liga o rádio, Getúlio Vargas acaba e faz a carta testamento, que é um dos, assim, libelo, né? Um grito de libertação, uma voz de comando. Mas Barbosa Lima me explicava o seguinte, me ensinava que o Brasil, quando ficou independente, foi muito antes do 7 de setembro, já foi a Revolução Pernambucana, lá que nós tivemos a expulsão dos holandeses, que juntou o povo. Isso que o irmão também citava aqui, de baixo para cima. Então, Portugal ficou desmoralizado, porque os holandeses estavam aqui invasores e quem os expulsou foram os brasileiros. Foi o primeiro discípulo nativista, juntou as três raças: o negro, o índio e o branco, né, que também não aceitavam os impostos que a metrópole holandesa. A Revolução de Guararapes. De Guararapes, 1 e 2. Então, quando a gente estuda a Revolução de Independência Americana, a gente vê que aí tem o problema da geopolítica, Beto. Também no Brasil. Como é que Portugal queria manter uma colônia maior do que ele? Já em desenvolvimento, já em população. Então os Estados Unidos já era maior que a Inglaterra. Então não tinha jeito. Então, contra a realidade, né, não tem como.
Então é o que se passa hoje, que a gente precisa sim do nacional desenvolvimentismo. Porque se essa nação for rica, tiver uma população como já tem, de mais de 200 milhões de habitantes, se essa nação tiver também, como já é a sexta economia do mundo, como é que você vai tratar isso, né? Hoje, a partir de hoje, o dólar está desvalorizando porque o efeito foi contrário dessa tarifa. Então é isso que eu queria que os dois irmãos de comunicação desenvolvessem, essa teoria que a gente tem que acreditar. Eu até diria, eu gosto muito do governo Lula, mas ele é um governo que ele tem que dar atenção. O governo são 3 poderes, executivo, judiciário e legislativo, mas ele precisa até mesmo de um respaldo, alguém para gritar no ouvido dele, segura, Lula, e ele tem respaldo. Então, como o Guararapes nos ensinou, quem fez, na verdade, a independência do Brasil foi o povo brasileiro. Portugal, então, teve que assinar um acordo com os holandeses, vocês se retiram, e eles foram fundar Nova York, fundaram a Guiana Holandesa, mas aqui não ficaram como opressores, como metrópole, e foi já a partir dali que o Brasil, então, cresceu. Salto alto, peito e show, e a gente conseguiu finalmente desaguar no 7 de setembro, que não foi Dom Pedro, foi Tiradentes, foi Teófilo Otoni, outras revoluções populares. Então, é isso que eu sinto que o companheiro exatamente fala, que é o que a gente tem que acreditar, nós que somos da área de comunicação, como levantar o povo, como fazer essa nota que o Ho Chi Minh falava, que faz vibrar. Então, de repente, a gente vai mostrar ao Trump que ele está em cima de um grande furacão, de um grande vulcão, como o Vesúvio, e não está sabendo, né? E como fazer esse vulcão, então, eclodir, né? Cabe a nós somos da área de comunicação. Como fazer essa sensibilização do povo? Olha, acreditem, vamos para a luta. La gente se moviliza, en mi experiencia, actúa como volcán cuando siente un sentido de propósito. Viene de adentro de las personas, no viene de afuera, viene de adentro. Y puede ser en base a un pesimismo terrible, y ese volcán puede ser el volcán de un movimiento fascista. La historia nos demuestra eso. Una situación de explosiones y de desastre económico puede producir un volcán de una explosión popular que es terrible, que los fascistas lo pueden manipular. Lo ocurrió con Mussolini, lo ocurrió con Hitler, ha ocurrido en muchos casos de la historia. No nos debemos olvidar que Hitler ganó la elección en Alemania. Fue una explosión, pero una explosión basada en el pesimismo, en la idea de que el futuro es peor, en la idea de que el hombre simplemente es un como animal. Todos somos animales, cada uno tiene que destruir al otro. Si yo ando bien es porque robo dinero a Luis, y si Beto va a avanzar es porque me destruye a mí. Esa idea filosófica que procede del Reino Unido, es una filosofía británica de Hobbes, de Locke, de Bentham, del hedonismo, la idea de que lo único que el hombre quiere es satisfacer su placer y reducir su dolor. Y por lo tanto, mientras más drogas, más pornografía, más fantasía, tanto mejor. Para ese mundo, ese es el mundo del pesimismo, y es el mundo del fascismo. Es el mundo del pesimismo cultural, la idea de que la vida no tiene propósito, estamos aquí nada más para divertirnos, tener el placer del momento, y que cualquier idea del bienestar del prójimo, el amor a la humanidad, el amor a la patria, eso es idealismo, no hablemos de eso. Esa es una idea, y eso puede ser muy explosivo, puede ser un volcán. Para mí la pregunta es,
¿Cómo lograr un volcán, pero de optimismo? Y eso no es tan fácil, porque no es nada más una cuestión de decirle a la gente, hay que estar feliz, hay que ver el mundo positivo. No, es mucho más profundo que eso. Requiere una idea muy diferente de lo que es el hombre, comparado con la idea del hedonismo o el cálculo felicífico de Bentham, que dice, simplemente hay que hacer lo que nos gusta. Es una idea muy diferente, es la idea de que cada ser humano tiene un propósito, puede hacer algo con su vida, cualquier hombre, cualquier mujer, cualquier raza, cualquier color, si es rico, si es pobre. El ser humano tiene una capacidad para ayudar a desarrollar al prójimo, a la humanidad. En cada religión hay una expresión de ese mismo concepto optimista, positivo. Lo tiene el cristianismo, lo tiene el judaísmo, lo tiene el islam, lo tienen los hindúes, lo tienen los confucianos. El problema que tenemos es cómo crear ese tipo de optimismo explosivo hacia el futuro, especialmente en los jóvenes. Y es una batalla cultural, es una batalla para explicarle a los jóvenes y darles una alternativa, que su futuro no es la música pornográfica, el futuro no es macoña, el futuro no es pornografía y narcotráfico, el futuro no son criptomonedas. Es lo que enseñan en México, creo que aquí también, a los universitarios, a los jóvenes les enseñan que economía es tener dinero para comprar más en criptomonedas y sacar dinero. No es cuestión de producir alimentos, no es cuestión de producir energía, producir vivienda. Entonces hace falta ese tipo de cambio cultural. La historia de Estados Unidos es muy interesante, porque por eso dije el comentario y la pregunta tuya es muy grande. Estamos celebrando en Estados Unidos 250 años de historia. La Declaración de Independencia de Estados Unidos y su Constitución se basa en el concepto optimista, cultural, positivo del ser humano. Se basa en el concepto del bienestar general de toda la población, no nada más de Estados Unidos, sino de todo el mundo. Nuestros grandes presidentes, Franklin Roosevelt solamente es uno de los últimos. Había Washington, había Hamilton, que fue secretario de Tesoro, había Lincoln, John Quincy Adams, nuestro sexto presidente, tenía la idea de que nunca hay que ir al exterior para buscar guerras y hay que defender la soberanía de todos los países de las Américas. Luego tuvimos a McKinley y luego tuvimos también a Franklin Roosevelt, un poco Kennedy, no todo, pero un poco, y las ideas de Lyndon LaRouche. Hay una tradición en Estados Unidos que es totalmente antiimperialista. La Revolución Americana, como dijeron Nehru y Sukarno en la reunión de Bandung, es la primera revolución anticolonial de la historia. Pero nosotros perdimos el camino. Fuimos en la dirección de Bentham, fuimos en la dirección del pesimismo, del hedonismo y de nuestros propios presidentes terribles. Woodrow Wilson, que era del Ku Klux Klan. Y luego gente como Bush y Obama y Donald, ya ni me acuerdo y ni me quiero acordar de su apellido, Trump. Hemos perdido el camino, pero Estados Unidos ha sido y puede ser en el futuro, como lo fue en el pasado, el aliado de los países del sur en su desarrollo. Y creo que es muy importante que en países tan importantes como Brasil entiendan ese aspecto de nuestra historia de Estados Unidos. Estados Unidos, para mí, es Washington, Hamilton, Lincoln, Roosevelt, LaRouche. Estados Unidos no es Wall Street.
igual podemos decir, Brasil es Getúlio Vargas. Brasil no es Faria Lima. ¿Ah? Entonces, por eso nos podemos entender y crear un mundo mejor donde cada ser humano puede desarrollar esa capacidad optimista y luego queremos el volcán. Muito bem. Um momentinho, vai ter. Timothy, aí depois nós vamos passar para o encerramento para o Timothy, suas observações. Não, tranquilo. Você falou de a sobrinha Lima, não é? Como é o nome total dele? Barbosa Lima Sobrinho. Lima Sobrinho. Ele escreveu o prólogo do livro nosso. Emitimos com escritos de Hamilton, os 4 grandes relatórios dele, em termos de um banco nacional, de como assim lançar a indústria, defender o Banco Nacional, etc. Barbosa Lima escreveu o prólogo junto com outro prólogo escrito por LaRouche. Nos anos 80, foi más o menos. Más o menos. Yo lo conocí a Barbosa Lima Sobrinho porque cuando salí de la cárcel vine a Brasil con mi esposa para viajar, para hablar del caso LaRouche y para buscar apoyo. Él era el presidente de la Asociación Brasileira de Imprensa. Nos recibió un señor muy ya con edad, lúcido, Sí. y dio un apoyo total. Él firmó documentos exigiendo la libertad de Lino LaRouche. Entonces, con mis grandes respetos para él. E isso de publicar algo de Hamilton em português foi a primeira vez que saísse dentro do Brasil esses relatórios dessa forma. Muito importante porque a Inconfidência Mineira, o Tiradentes, eu acabo de ver os conceitos básicos, 4 deles, não é? Que foi, o primeiro foi liberdade, se não me equivoco. A segunda não me lembro mais. O terceiro foi a abolição da escravidão. Sim. E a quarta foi a indústria. Sim, claro. Ou seja, realmente, não sei exatamente as conexões com Hamilton e com... porque O segundo foi a independência. Sim, exato, foi logo depois. O ano do Tiradentes, da Inconfidência, foi o ano em que lançamos nos Estados Unidos a Constituição. Sim, claro. E aí no proêmio, o prólogo, consta esse conceito do bem comum como o objetivo da fundação do país. Um logro tremendo. Então existe entre esses movimentos brasileiros e os movimentos somos realmente irmãos da época e temos que voltar a esse sentido. Há alguns historiadores, inclusive, que falam que o Tiradentes chegou a viajar pela França, né? Ele visitou a Revolução Iluminista da Revolução Francesa. E ele teve contato lá com alguns próceres da Revolução Norte-Americana, da Revolução Americana. Então ele já havia assumido essas ideias naquele momento, né? Então isso era conhecido, que há historiadores que afirmam isso. Você ia falar sobre isso também? Muito rapidamente, mas eu acho que é importante, porque Denis falou do golpe financeiro na Argentina que levou Milei ao poder. Nós estamos a menos de 3 meses da eleição no Brasil. Não temos mais tempo, talvez, para uma operação Lava Jato, mas um golpe financeiro no Brasil, Denis, nesse curto espaço que falta para as eleições. Você acredita nessa possibilidade? E ainda, como se aventou aí, ameaças que param sobre líderes como Lula, presidente do México, enfim. Você acredita também em ameaças de ataques, por exemplo, a instalações como o Porto de Xangai? Vale lembrar que somente esse ano sequestrou-se um presidente e assassinou-se um líder religioso como Khamenei. Em metade de um ano, isso é uma grande tragédia. E, além de tudo, fizeram aquela guerra financeira de dezembro e janeiro contra o Irã,
que foi uma manipulação que o Scott Benson, né, secretário de Finanças norte-americano, assumiu como responsável. Reconheceu publicamente. Sí. Confesó. Sí, exactamente. Hace 5 años, si hubiéramos hablado y me hubieras dicho, mira, yo creo que alguien va a destruir por sabotaje los gasoductos de Nord Stream y que eso afectaría a Alemania y que luego Alemania aceptaría eso y pagaría 4 veces más por energía de lo que estaba pagando antes, yo te hubiera dicho, Luis, tú estás loco, no van a hacer eso, imposible. Pero eso es exactamente lo que pasó. Y pasó porque hay una desesperación. Por eso lo de Chancay. La gente pregunta, ¿están así de locos, tan locos? Y esa no es la pregunta correcta. La pregunta es, ¿están tan desesperados? Y la respuesta es sí. La locura, la aparente locura, viene de la desesperación de un sistema que se está colapsando. Entonces yo creo que Chancay corre peligro. Ahora Estados Unidos está construyendo una base militar estadounidense en contra de Chancay en Callao, en Perú, y van a hacer lo posible. Trataron ya de sabotear desde dentro en Perú Chancay con tipo Lavallato y cosas por el estilo, pero ainda no encuentran en Perú el Sergio Moro requerido para el caso de Perú, pero están buscando eso. La vulnerabilidad financiera es quizás lo más peligroso, porque entre Brasil y el cáncer financiero internacional de 2,4 cuadrillones, hay una puerta abierta. Hay flotación de la paridad, hay libre cambio del dólar al real. En 24 horas los banqueros pueden sacar 40,000 millones de dólares. Así. Mañana, cuando nos levantamos en la mañana, desaparecieron. Porque hay paridades flotantes. Ese es el sistema que establecieron después del 71. Varios países ya sufrieron eso. México. López Portillo estaba trabajando, presidente hasta el 82, estaba trabajando con Lyndon LaRouche, se reunió con Lyndon LaRouche. Y LaRouche le propuso a López Portillo, hay que cerrar con control de cambios y control de capital ese cambio libre. Cerrar la puerta a la especulación. Y luego eso no es suficiente, ese es el primer paso. El siguiente paso es tener un banco de fomento, un banco de desarrollo para crear crédito nacional para lo que se requiere, porque el crédito ahora es para la especulación. López Portillo hizo eso, estaba de acuerdo con LaRouche, buscó apoyo en Brasil y Argentina y no recibió apoyo, pero él nacionalizó la banca, rompió con el Fondo Monetario Internacional y dijo en un discurso en Naciones Unidas, el mundo entero tiene que cambiar, es un momento apocalíptico, dijo. Brasil está en un momento muy difícil. Yo creo que no solo Brasil, sino otros países tienen que encontrar la manera de abrir paso a un nuevo sistema. Este sistema está en bancarrota. Troca con dólares, sin dólares, comercio sin dólares en monedas nacionales. Muy bien, perfecto, muy bien. Pero se necesita financiamiento internacional a gran escala para todas las grandes obras, como el Plan Oasis, como el ferrocarril bioceánico, todo eso. Y eso nunca va a ocurrir con el sistema del dólar. Entonces, se tiene que poner una barrera entre ese sistema especulativo y una nueva moneda. Yo creo que el BRICS y los países del sur deben tener una nueva moneda, no para reemplazar las monedas soberanas. Debe permanecer el real
debe permanecer el yuan, debe permanecer el real, etc. Pero con una moneda de inversión común, pero que no tiene libre convertibilidad con el dólar, que no tiene paridades flotantes con el dólar. Es lo mismo que requerimos en Estados Unidos, que se llama la ley Glass-Steagall, que es la que puso Roosevelt para sacar a Wall Street del juego. Entonces yo creo que Brasil va a requerir medidas de defensa ante lo que probablemente va a ser una agresión financiera más peligrosa que casi cualquier cosa, y debe buscar aliados. Tiene aliados Brasil en el BRICS, tiene aliados Brasil en el sur global, y creo que hay que, sin buscar una confrontación o buscar guerra o buscar destrucción, decidir que se tiene que tener un sistema para defender a Brasil. Yo he visto las declaraciones del presidente Lula. Viendo desde fuera, Lula está comprometido con la defensa de Brasil y lo ha dicho. Vamos a mantener el comercio con China, vamos a llevar adelante los arreglos con China. Queremos que Estados Unidos y Alemania vengan a las licitaciones, pero no vienen. Entonces vamos a ir con la gente que viene a ayudar. Entonces yo creo que Brasil tiene un papel especial que jugar, muy diferente a Sudáfrica o India, otros BRICS. ¿Por qué? Número uno, Brasil está en las Américas. Número dos, Brasil es una gran democracia. Número tres, tiene relaciones históricas con Estados Unidos que otros países no tienen. Lo que hemos hablado de Getúlio y Fernando Henrique. No, con Roosevelt. Perdón, con Roosevelt. Gracias por la corrección. Hay las posibilidades entonces de Brasil jugar un papel muy especial, y el presidente Lula tiene la capacidad, por su propia historia como dirigente sindical, de buscar un acuerdo. Debe haber un acuerdo. Necesitamos una nueva arquitectura internacional de seguridad y desarrollo, donde no solamente la seguridad es indivisible, todos los países tienen que tener seguridad, pero también el desarrollo tiene que ser indivisible. Todos los países necesitan desarrollo. Tiene que haber una situación win-win, ganar-ganar, como dice Xi Jinping. Y yo estoy totalmente convencido de que si Estados Unidos va en esa dirección, regresar a las ideas de Roosevelt o las ideas de Lincoln o de LaRouche, va a encontrar una respuesta de tremendo optimismo y muy positivo en los países del sur. Eso es lo que estamos tratando de lograr nosotros. Somos una minoría política en Estados Unidos, el movimiento de LaRouche, pero en momentos de gran crisis, mi amigo, el optimismo puede tener un poder multiplicador enorme y producir un volcán de optimismo que puede cambiar las cosas de la noche a la mañana, como decía Tim, hablando de lo que pasó con la caída del muro de Berlín. Tenemos un mundo muy peligroso, pero con un posible futuro de tremendas possibilidades. Muito bem. Assim nós vamos chegando ao final aqui desse programa Brasil Nação, tecendo amanhã, né, com a expectativa de que tenhamos levado aí uma série de informações, análises, reflexões que ajudam muito nesse momento tão dramático que estamos vivendo aqui no Brasil e de uma conjuntura internacional extremamente perigosa. Há duas guerras, pelo menos, em andamento, agravando-se. E há uma perspectiva de agravamento também das relações entre o Brasil e os Estados Unidos, porque, evidentemente, nessa crise que os Estados Unidos, como foi muito bem descrita aqui pelo Denis e pelo Timothy,
É uma crise que não é de agora, não é um problema conjuntural, já é um problema de uma crise sistemática do modelo baseado no rentismo, né, na economia de papel contra a economia real, a economia produtiva. Nós temos experiências de sobra aqui no Brasil, é preciso recuperá-las. O próprio presidente Lula tem mencionado o legado de Getúlio. Nós queremos que ele seja aplicado. É muito importante que o presidente Lula defenda e nós queremos encorajá-lo a aplicar essas ideias, inclusive mencionadas aqui, de uma economia produtiva, de projetos realmente estruturais, para sairmos dessa desindustrialização. O Brasil está tendo, para aplicar um programa do gás para o povo, o Brasil está sendo obrigado a importar botijão de gás, porque a indústria não dá conta de fabricar os recipientes. Nós somos produtores de minérios de ferro, exportadores para a China e importamos da China os botijões de gás. Imagine, o Gás do Povo é um programa interessante, muito bem-vindo, mas a indústria andou para trás. Quando há 40, 50 anos atrás a indústria brasileira era maior que a indústria da China. Ficamos por aqui agradecendo muito ao Denis, ao Timothy pela presença aqui conosco. Queria agradecer também ao Oswaldo Maneschi, que nos abrigou aqui, é o nosso anfitrião. Aqui o Luiz Augusto Hertal, do Toda a Palavra, a publicação que merece a atenção de todos vocês, e do nosso querido Francisco Soriano, da TV Comunitária de Brasília. Agradecemos a presença e a atuação do Max Figueiredo, sempre aí no comando, para assegurar que as imagens e o som cheguem muito bem a todos vocês. Temos certezas que ele de volta à labuta, passando já, superando as fases mais difíceis, voltando à ativa plenamente, e que nós aqui outra vez damos as boas-vindas do nosso prezado Max Figueiredo. Um grande abraço a todos vocês. Essa é a missão da televisão que nós sonhamos ter, a missão de um Brasil-nação. Até, tudo de bom.